Shalom! Hoje é sexta-feira, que alegria, não é? Porque à noite nós temos o nosso encontro para estudarmos a paraxá da semana. E a leitura de hoje é uma leitura extensa, então peço que você tenha muita atenção. A leitura da paraxá Lechá, sexta leitura, capítulo 15 do Gênesis, versículo 7 até o capítulo 17, versículo 6. Vamos lá, rapidamente, juntos fazermos essa leitura. E disse para ele: Eu sou o Eterno, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra por herança. E disse, Eterno Deus, como saberei que hei de herdar? E disse a ele: Toma para mim 3 novilhos e 3 cabras e 3 carneiros e uma rola e um pombinho. E tomou ele isto tudo e partiu-os ao meio e pôs cada parte diante da outra. E a ave não partiu. E desceram os abutres sobre os corpos, porém os fez voar, os enxotou Abrão. E foi quando o sol estava para se pôr, um sono pesado caiu sobre Abrão. E eis que medo e escuridão grande caíram sobre ele. E disse Deus: Sabe com certeza que peregrina será tua semente em terra que não lhe pertence, e a farão servir, e a afligirão 400 anos. E também a nação que há de servir, julgarei eu, e depois sairá com grande riqueza. Tu, porém, irás a teus pais em paz. Será sepultado após boa velhice. E a 4ª geração voltará aqui, porque não se completou a medida do pecado do amorreu até aqui. E foi quando o sol já estava posto e ficou escuro, e eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por entre as metades dos animais. Naquele dia, contratou o Eterno com Abrão uma aliança, dizendo: A tua semente dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Perate, que é o Eufrates, o Queneu, o Quenizeu, e o Cadimoneu, e o Iteu, e o Perizeu, e os Refaitas, e o Amoreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe deu filhos, e ela tinha uma serva egípcia, e seu nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que me tem impedido o Eterno de ter filhos. Vem, rogo, a minha serva, talvez terei filhos dela. E escutou Abrão a voz de Sarai, e tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos de estar Abrão na terra de Canaã. E a deu Abrão, seu marido, por mulher. E conheceu a Agar, e ela concebeu, e viu que concebeu, e foi desprezada sua senhora a seus olhos. E disse Sarai a Abrão: Minha afronta está sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e viu que concebeu, e fui desprezada aos seus olhos. Julgue o Eterno entre mim e ti,
E disse Abrão a Sarai: Eis aqui tua serva em tua mão, faze-lhe o que te bem parecer aos teus olhos. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. E achou-a o anjo do Eterno sobre a fonte das águas do deserto, sobre a fonte no caminho de Shur. E disse Agar, serva de Sarai: De onde vens? E aonde vais? E disse: De diante de Sarai, minha senhora. Eu fujo. E disse-lhe o anjo do Eterno: Volta a tua senhora, humilha-te debaixo de sua mão. E disse-lhe o anjo do Eterno: Multiplicarei a tua semente, e não poderá ser contada de tão numerosa. E disse a ela o anjo do Eterno: Eis que concebeste, e darás à luz a um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque escutou o Eterno tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão estará em todos, necessitará de todos, e a mão de todos dele necessitarão. E entre todos os seus irmãos, em grande número, habitará. E ela denominou o nome do Eterno que lhe falava: Tu és Deus, que vê tudo. Porque disse: Também aqui eu vi o enviado de Deus, depois de o ver na casa de Abrão. Portanto, se chamou o poço Beer Lahai Roi, poço em que o anjo vivente apareceu nele. Eis que este se encontra entre Cádesh e entre Bered. E deu à luz Agar um filho para Abrão, e chamou Abrão o nome de seu filho, que Agar lhe deu, Ismael. E Abrão tinha 86 anos ao dar à luz Agar a Ismael para Abrão. E tinha Abrão 99 anos. E apareceu o Eterno a Abrão e disse-lhe: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito, e constituirei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei enormemente. E prostrou-se Abrão de rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e serás pai de uma multidão de nações, e não se chamará o teu nome Abrão, e será teu nome Abraão, porque pai de multidão de nações te fiz, e far-te-ei frutificar enormemente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis. Olha aí, uma extensa leitura, a sexta leitura da Parashá Lech Lechá. Até mais, à noite, estamos juntos para o nosso encontro de estudo da Parashá Lech Lechá. Shalom, shalom e até a noite.